Comparecendo, evidentemente, o eleitor com uma identidade que conte com a respectiva fotografia, se identificando, ele irá à urna. Roriz estava internado desde o dia 24 de agosto e na noite dessa quarta-feira sofreu 2 paradas cardíacas. Na manhã de hoje, não resistiu às complicações do quadro de saúde. Antes da Constituição de 88, nós não tínhamos uma regulamentação específica acerca de transplantes, acerca de doadores, acerca de receptores. Há na sociedade uma imensa demanda por integridade, por idealismo, por patriotismo. Eu acho que essa é a energia que muda paradigmas e empurra a história. Boa tarde. Boa tarde. O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, se reuniu agora há pouco com jornalistas. Ele falou sobre a atuação do STF, do CNJ e de outros temas relacionados ao Poder Judiciário. O encontro no Supremo Tribunal Federal reuniu jornalistas de diversas rádios. O ministro Dias Toffoli falou sobre o sistema penitenciário e políticas públicas desenvolvidas pelo Conselho Nacional de Justiça, como o combate à violência doméstica contra a mulher. Faltando pouco menos de 2 semanas para as eleições, o ministro afirmou que os debates são próprios da democracia e que o protagonista tem que ser o povo. No dia 5 de outubro, a Constituição Federal completa 30 anos. Uma sessão solene no dia 4 de outubro vai marcar a data. Ele comentou os avanços na parte social e no desenvolvimento do país ao longo das últimas 3 décadas. O presidente também anunciou aos jornalistas uma reestruturação administrativa no Supremo Tribunal Federal e no Conselho Nacional de Justiça. No STF serão implementadas práticas internacionais e recomendadas pelo Tribunal de Contas da União no dia a dia de trabalho. Já no CNJ vai manter as políticas públicas criadas em outras gestões e fazer um levantamento sobre obras que estão paradas por decisões judiciais, além de procedimentos para que elas sejam retomadas. E morreu na manhã de hoje, em Brasília, o ex-governador do Distrito Federal, Joaquim Roriz, aos 82 anos. Roriz estava internado desde o dia 24 de agosto e na noite dessa quarta-feira sofreu 2 paradas cardíacas. Na manhã de hoje, não resistiu às complicações do quadro de saúde. O político foi governador do Distrito Federal por 4 mandatos, ministro da Agricultura e Reforma Agrária do governo Collor e senador da República, cargo que ele renunciou em 2007 após se envolver num escândalo de corrupção. Com isso, escapou da cassação do mandato. Joaquim Roriz era doente renal crônico e diabético. Ele teve a perna direita amputada e, em fevereiro deste ano, foi diagnosticado com mal de Alzheimer em estágio avançado. O presidente Michel Temer lamentou a morte de Roriz e desejou sentimentos à família do ex-governador. O velório será hoje à tarde no Memorial JK, aqui em Brasília. E por maioria de votos, o plenário do Supremo Tribunal Federal decide que eleitor com título cancelado não pode votar nas eleições deste ano. Na ação, o Partido Socialista Brasileiro disse que seria injusto impedir o voto dos eleitores que não compareceram à revisão eleitoral e não fizeram o cadastramento biométrico. Dados do TSE apontam que entre 2016 e 2018, 3.400.000 pessoas tiveram o título cancelado por conta da biometria. A maioria dos ministros negou o pedido do partido e os títulos permanecem cancelados nas eleições deste ano. Tiveram prazo. Houve um chamamento amplo pela mídia, pela Justiça Eleitoral, ou seja, entender que o eleitor não teve conhecimento, que o eleitor não podia se recadastrar, isso é afastar o cumprimento de um dever do eleitor. As eleições envolvem também as urnas eletrônicas. E, portanto, o cronograma mínimo mencionado pelo requerente para a implementação da cautelar considera apenas a produção dos cadernos eleitorais. Não tem em conta que as urnas de todas as zonas eleitorais que tiveram cancelamentos de títulos de mais de 200.000 municípios, após a apuração do resultado do primeiro turno, precisariam ser recolhidas as urnas eletrônicas, os lacres deveriam ser removidos, as informações teriam de ser apagadas,
As mídias teriam de ser novamente geradas, novos dados deveriam ser inseridos, as urnas deveriam ser mais uma vez lacradas e então redistribuídas de volta às suas respectivas zonas. Eu tenho que este recadastramento e este cancelamento nos casos de não comparecimento não perturba a ordem jurídica, nem de alguma forma desiguala, nem acolhe qualquer desproporcionalidade que poderia levar a uma inconstitucionalidade que eu pudesse reconhecer ou sequer a não recepção, que é o pedido formulado na petição. Não são os cancelamentos dos títulos, mas a pretendida sustação desses cancelamentos que representa, a meu ver, grave ameaça à soberania popular num Estado de direito constitucional ou numa democracia constitucional. Os ministros Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio divergiram. Para eles, não se deve impedir o voto desses eleitores. Concedo a liminar para que os eleitores que tiveram seus títulos cassados, caso compareçam às respectivas zonas eleitorais, no dia do primeiro turno das eleições, devidamente munidos de um documento oficial de identificação, possam votar manualmente. A sessão em que vota o eleitor tem um caderno dos eleitores inscritos naquela sessão. E comparecendo, evidentemente, o eleitor com uma identidade que conte com a respectiva fotografia, se identificando, ele irá à urna para proceder à votação. Os ministros Celso de Mello e Rosa Weber não votaram porque se declararam impedidos. Vamos ver agora a pauta de julgamento da sessão de hoje à tarde no Supremo Tribunal Federal. Com o tema servidor público, a Suprema Corte retoma julgamento em conjunto de duas ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas contra a Constituição do Rio Grande do Sul, que tratou do regime jurídico de trabalhadores de empresa gaúcha. Ainda neste tema, os ministros julgam recurso extraordinário sobre o direito à estabilidade excepcional de empregados da Fundação Padre Anchieta. Sobre ordem social, o STF analisa a constitucionalidade da legislação sobre a alteração da classificação de unidades de conservação de natureza. Fecha a pauta direito administrativo com análise de recurso com repercussão geral reconhecida sobre a responsabilidade do poder público por omissão na fiscalização de local destinado ao comércio de fogos de artifício. Mais detalhes da pauta de julgamentos no site stf.jus.br. E depois do intervalo, Dia Nacional da Doação de Órgãos. Antes da Constituição de 88, nós não tínhamos uma regulamentação específica acerca de transplantes, acerca de doadores, acerca de receptores. Superior Tribunal Militar aumentou a pena de um ex-cabo do Exército condenado por homicídio qualificado. Ele matou um superior hierárquico dentro da 4ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada, uma unidade militar no Mato Grosso do Sul. O crime aconteceu em julho de 2017. O cabo esfaqueou 11 vezes o primeiro-tenente, supostamente por motivo de ciúmes. Ele foi preso em flagrante por outros militares que presenciaram a cena. Em primeira instância, o ex-militar foi condenado a pouco mais de 19 anos de reclusão. O Ministério Público Militar entrou com recurso no Superior Tribunal Militar, pedindo que fosse levado em conta como agravantes a arma utilizada e a quantidade de facadas, buscando assim um aumento da pena. A defesa, por outro lado, pediu que a condenação fosse reduzida. Foi alegado que não houve imparcialidade no exame das circunstâncias judiciais e que o cabo era réu primário e tinha bons antecedentes. O relator do caso no Superior Tribunal Militar, ministro Lúcio Mário de Barros Góes, aceitou o recurso do Ministério Público Militar, aumentando a pena para 24 anos de reclusão, inicialmente em regime fechado e sem o direito de recorrer em liberdade. Enseja uma reprimenda acima da que foi aplicada diante do que fixo a pena base em 20 anos de reclusão. Na segunda fase, mantém uma circunstância agravante genérica, o delito ter sido cometido por motivo torpe, e assim a pena base deve ser aumentada de 1/5, a teor do disposto do artigo 73 do CPM.
E hoje, no segundo dia do Seminário Internacional de Direito, Governo e Tecnologia, o Supremo Tribunal Federal apresentou o Vitor, um projeto de inteligência artificial criado e desenvolvido pelos servidores do STF. O objetivo do Congresso é associar a tecnologia em benefício do Judiciário, dos cidadãos e servidores públicos. O secretário de Tecnologia da Informação do Supremo Tribunal Federal, Edmundo Veras Filho, participou do seminário e falou sobre o sistema de reconhecimento de temas processuais criado pelos servidores do tribunal. O principal é a própria análise da repercussão geral. A ideia da gente é reduzir o tempo de execução da atividade e poder pegar os profissionais que atuam nessa atividade hoje e redistribuí-los para outras atividades relevantes e para as quais hoje a gente não tem pessoas suficientes no tribunal. De acordo com o secretário de Tecnologia do STF, o programa é considerado o maior e mais complexo projeto de inteligência artificial do Judiciário. Em fase supervisionada, já tem mais de 94% de eficiência. E hoje, 27 de setembro, marca o Dia Nacional da Doação de Órgãos. Atitude nobre que possibilita milhares de transplantes todos os anos aqui no país. É este o tema do quadro Constituição 30 anos. Nós vamos mostrar como a legislação tratava os transplantes de órgãos antes da Constituição Federal de 88 e como eles são feitos hoje. Acompanhe agora na reportagem. Quem vê o Álvaro fazendo as tarefas de casa normalmente nem imagina as dificuldades que ele passou 30 anos atrás. Foi durante um exame de rotina da empresa onde trabalhava que veio o diagnóstico. Foi constatado que meus exames deram alterado. Então fui encaminhado para especialista, né? Eu não tinha noção de nada, não sabia o que era isso. E foi diagnosticado que eu estava com glomerulonefrite. Então os meus rins começaram a parar devagarzinho, foram parando, foram perdendo a função e eu tive que entrar na hemodiálise com 22 anos. O aposentado sempre manteve a esperança de conseguir um transplante de órgão. Foram 3 meses de sessões. Enquanto isso, ele lutava para encontrar um doador, até descobrir que o pai poderia doar o rim para ele. Foi a cura para a doença e o começo de uma nova vida. Graças a Deus que o meu pai era compatível, né? Fez todos os exames. Ainda me lembro quando ele foi me ver na hemodiálise uma vez, que eu pedi, pelo amor de Deus, que ele começasse a fazer os exames. E graças a Deus deu tudo certo. Mas o transplante do Álvaro ocorreu em uma época que o Brasil não tinha legislação específica sobre a doação de órgãos. No período em que recebeu o rim do pai, apenas resoluções do Ministério da Saúde tratavam de direitos de doadores e receptores, da constatação da morte encefálica e da organização das filas de transplante. A tecnologia também não era tão avançada como nos dias de hoje. Tudo começou a mudar em 1988, quando o Congresso Nacional aprovou a Constituição Federal. Antes da Constituição de 88, nós não tínhamos uma regulamentação específica acerca de transplantes, acerca de doadores, acerca de receptores. Tínhamos apenas o quê? Resoluções do Ministério da Saúde que determinava a forma de encaminhamento, de identificação de morte, de obediência a uma fila de transplantes. A esposa de Álvaro se recorda dos períodos de internação e das dificuldades enfrentadas pelo marido. Hoje, 30 anos após o transplante, ela comemora o gesto de amor do pai com o filho. Somos testemunha, né, de uma pessoa que recebeu um órgão e que teve uma vida longa, né, que pôde viver, né, com sua família, pôde ter filhos, né, por ter uma vida praticamente normal, recebendo o órgão de uma outra pessoa. E essa pessoa que doou também viveu durante muito tempo e bem, com saúde, sem ter tido problema nenhum por ter doado um rim, por ter doado um órgão. Quem está na fila para receber está sofrendo bastante. Então seria bom, quem tem um órgão bom que pode fazer essa caridade, eu recomendo. E depois do intervalo, o ministro Luiz Roberto Barroso lança livro, A República que ainda não foi. São mais de 600 páginas com uma análise da aplicação do direito no Brasil desde a criação da Constituição Federal em 1988.
Nós mostramos no bloco anterior histórias de pessoas que passaram por transplante de órgãos. Você conheceu a história do Álvaro, que recebeu um rim do pai. Isso foi antes de 1988, na Constituição Federal. Agora, vamos contar a história da Elaine, que passou por um transplante de coração há 3 anos. E vamos falar também das mudanças provocadas pela Constituição de 88 para doadores e receptores de órgãos, que tornaram esse processo muito mais fácil. A suspeita de que estava com uma doença cardíaca começou em 2004, durante uns simples exames para iniciar atividade física na academia. Pouco tempo depois veio o diagnóstico. Elaine estava com doença de Chagas. Foram anos controlando os sintomas, inclusive com uma internação cirúrgica. Até que em 2012 começaram as complicações. Com o coração inchado, passou a ter insuficiência cardíaca grave. 2 anos depois, entrou para a lista de prioridade nacional na fila de transplantes. Você estando em prioridade nacional, é o primeiro órgão do Brasil, independente do lugar que seja. Ele fosse compatível, ele viria para mim. E aí foi isso que aconteceu. A realização de transplantes por todo o país se tornou mais simples com a Constituição Federal de 1988. No artigo 5º, ela é clara ao dizer que todos têm direito à vida. A outra grande transformação, quando se fala em doação de órgãos, veio 9 anos depois, em 1997, com a Lei 9.434. Ela criou o Sistema Nacional de Transplantes, os comitês estaduais e distritais que organizam o serviço. Além disso, estabeleceu critérios para a identificação da morte encefálica, deu segurança aos doadores e receptores e tornou crime práticas contrárias à legislação brasileira. Com a Constituição, com as garantias estabelecidas pela própria Constituição, a principal delas o direito à vida, aí sim nós tivemos a regulamentação do serviço de transplante em 1997, com regulamentação pós em 2017, e tivemos a criação também do SNT, o Serviço Nacional de Transplante, o responsável, o órgão do Ministério da Saúde, responsável por estar regulamentando, estabelecendo e criando comitês estaduais e municipais, distritais, no caso do Distrito Federal, para que esse serviço ele seja regulado, fiscalizado e implementado de forma a acessar a toda a população brasileira. O Instituto de Cardiologia de Brasília é um dos hospitais com maior número de transplantes no país. São 16 em média por mês. Aqui são transplantados fígado, coração, rins, em 4 salas como esta. Aqui começa uma nova vida para muitos pacientes. A médica superintendente do Instituto afirma que, além dos avanços na legislação, a disponibilização de jatos da Força Aérea Brasileira facilitaram o trabalho das equipes médicas. Hoje, 40% dos transplantes feitos no hospital são de órgãos que vêm de outros estados. Hoje, com a logística do transporte aéreo, a gente consegue captar muito a distância e a gente pode considerar que aproximadamente 40% dos transplantes que a gente realiza em Brasília foram captação à distância. Então, para nós, isso é extremamente significativo. E quem vai conversar com a gente agora sobre a doação de órgãos é o advogado especialista em Direito em Saúde, Luiz Fernando Moreira. Boa tarde, obrigado pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde. Bom, vimos aí na reportagem que tivemos mudanças significativas de 88 para cá. Mas vamos esclarecer quem pode doar, quem quer doar, uma mera declaração em vida é válida? Antigamente havia essa possibilidade de você declarar, inclusive na sua carteira de identidade, que você era doador de órgãos. Isso foi suprimido, foi retirado essa possibilidade. Então, o que a gente recomenda é que as pessoas informem a seus parentes, a seus familiares, que ele deseja, decretada a morte cefálica, que ele deseja doar os órgãos. Agora, ele fazendo essa declaração para a família e na hora que acontecer, os familiares podem se negar também? Pode. Existe esse risco, daí a importância da conscientização desses familiares no sentido de cumprir o desejo daquela pessoa. Agora, o Brasil é pioneiro nessa questão do transplante de órgãos, estamos avançando nessa área? Apesar das dificuldades financeiras, o Brasil é modelo na área de transplante de órgãos.
essa organização que foi feita a partir da Constituição, dentro do Ministério da Saúde, com as listas nacionais e estaduais de espera, com as centrais de notificação de doadores e receptores, com investimentos na logística, porque é muito importante ressaltar de que os órgãos, a decretada a morte cefálica, esse processo tem que ser muito rápido, porque os órgãos eles se perdem rapidamente. Então, daí a necessidade de você localizar o receptor, que seja compatível, e fazer o transporte, se não for dentro do estado, para um outro estado, dentro daquele período que possa ser reutilizado. Caso contrário, você tem toda uma estrutura jogada fora, né? Justamente porque o Brasil é um país de dimensões continentais, né? Exatamente. Inclusive, o governo atual disponibilizou um avião da Força Aérea Brasileira para estar disponível para fazer esse transporte, dar segmento a essa logística para melhorar a eficácia do sistema. Agora, o senhor é especialista nessa área de saúde, né? O senhor citava há pouco até quantas horas, por exemplo, um órgão, coração, 4 horas, 4 né? horas, Córnea, pulmão, cita para a gente horas. esses exemplos. Exatamente como eu falei anteriormente. Você pode conservar esses órgãos por um tempo muito limitado. Então, você tem a questão do coração, 4 horas, pulmão, 6 horas, rins, 12 horas. Os únicos que ainda têm um pouco mais de tempo seriam as córneas. Então, tem que haver realmente, tanto do lado de quem está comunicando a morte encefálica, a retirada desse órgão, a equipe que vai ser deslocada para fazer a retirada desse órgão, para transportá-lo rapidamente para que a outra possa receber, já está preparada para receber. Tem todo esse processo. E ainda existe algum tipo de entrave na doação de órgãos aqui no Brasil, na legislação? Não, a legislação, ao contrário, ela apoia e incentiva a doação. Inclusive, o próprio Conselho Federal de Medicina editou uma resolução recentemente, dando mais garantia à família, porque muitas pessoas questionam o problema da morte encefálica como se fosse alguma coisa, mas ele pode ter uma possibilidade de recuperar a vida. Então, não é o caso. Então, o Conselho hoje determinou claramente quais são as equipes, qual é a formação que essas equipes têm. Essa equipe que vai decretar a morte encefálica não vai ser a mesma que vai fazer a retirada dos órgãos. Ok, Luiz Fernando Moreira, advogado, mais uma vez, obrigada pela participação conosco. Ok. Obrigado. Antônio Garotinho está impedido pelo Tribunal Superior Eleitoral de disputar o cargo de governador do Rio de Janeiro. A decisão unânime é do plenário da Corte. O Tribunal Superior Eleitoral negou o registro de candidatura de Antônio Garotinho ao governo do Rio de Janeiro. Os ministros entenderam que ele está inelegível por ter sido condenado por improbidade administrativa, além de estar com direitos políticos suspensos. O plenário determinou a suspensão imediata de repasses de novos recursos à campanha de Garotinho e também impediu o político de realizar novos atos como candidato. Da decisão ainda cabe recurso. O Superior Tribunal de Justiça determinou que uma sentença coletiva que condenou um supermercado de Mato Grosso a parar de cobrar tarifa de administração de crédito seja publicada na imprensa oficial e no site da própria empresa na internet. A ação coletiva de consumo proposta pelo Instituto Mato Grossense de Defesa do Consumidor contra um supermercado discutia a validade da cobrança de tarifa de administração de crédito dos cartões emitidos para compras financiadas pelo próprio supermercado. Em primeira instância, o juiz condenou o supermercado a parar com a cobrança da tarifa. O magistrado também determinou que fosse publicado em 2 jornais de grande circulação de Mato Grosso o conteúdo da decisão, convocando os consumidores a pedirem um ressarcimento dos valores cobrados indevidamente. A sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso pelo fato da cobrança não ter sido previamente informada aos consumidores. No STJ, a relatora, ministra Nancy Andrighi, manteve a obrigatoriedade de publicidade da sentença. No entanto, ela considerou que as publicações em jornais de grande circulação devem ser substituídas pela publicação em órgãos oficiais e também no site da recorrente pelo período de 15 dias. Em comemoração aos 30 anos da Constituição Federal, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, lançou o livro A República que Ainda Não Foi. O lançamento ocorreu na noite desta quarta-feira, aqui em Brasília. São mais de 600 páginas com uma análise da aplicação do direito no Brasil desde a criação da Constituição Federal em 1988.
A obra é de autoria do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. Além de falar da aplicação dos direitos fundamentais e da democracia, o livro traz uma coletânea de produção acadêmica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, abordando os novos desafios dentro do direito brasileiro. Eu acho que nós vivemos um momento difícil, mas acho que também é um momento de refundação, de mudança do patamar na ética pública e na ética privada no país. Há na sociedade uma imensa demanda por integridade, por idealismo, por patriotismo. Eu acho que essa é a energia que muda paradigmas e empurra a história. O Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Uma boa tarde para você. Boa tarde e até amanhã.